Há homens que dividem nações. Há líderes que acendem paixões que não se apagam. E há profecias que esperam em silêncio até que chegue o momento exato para se cumprirem. Hoje você vai descobrir algo que vai tirar o seu fôlego. Algo que conecta um visionário do século XVI a um dos homens mais polêmicos do nosso tempo. Porque o que Nostradamus escreveu há mais de 400 anos sobre um líder do Sul, um guerreiro marcado pelo fogo e perseguido pelos seus inimigos, está acontecendo agora mesmo. E esse líder é Jair Bolsonaro. Como isso é possível? Como Nostradamus pôde ver um homem nascido em 1955? Como pôde descrever com precisão arrepiante os acontecimentos que estão ocorrendo em outubro de 2025? Essas são as perguntas que todos fazem. E as respostas que vou revelar vão mudar a sua forma de ver a história, o poder e o destino. Michel de Nostradame não era um homem comum. Era um médico que salvava vidas durante a peste negra, quando outros fugiam apavorados. Era um astrólogo que estudava os céus, buscando padrões que ninguém mais conseguia ver. Era um visionário que entrava em transes profundos e viajava através do tempo com a mente. E antes de morrer em 1566, deixou escritas quase 1000 profecias. Profecias que previram guerras mundiais, revoluções, pandemias e a queda de impérios inteiros. Previu Napoleão, previu Hitler. Previu os atentados terroristas mais devastadores da história moderna. E agora sabemos que também previu Bolsonaro, mas não previu apenas sua ascensão ao poder. Previu algo muito maior. Algo que está começando a se desenrolar neste exato momento. Algo que envolverá não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Na centúria quinta de suas profecias, existe uma quadra que durante séculos confundiu os estudiosos. Falava de um capitão do sul que surgiria em terras verdes e amarelas. Um homem marcado pela cicatriz do aço. Um homem que seria amado por milhões e odiado por número igual. Um homem que enfrentaria julgamentos, perseguições e traições. Mas que no 10º mês do ano do 5º ciclo, quando o sol cruzar o meridiano do Escorpião, seu verdadeiro destino seria revelado. O 10º mês, outubro, 2025. Agora, a quadra diz exatamente isto. Do sul virá o capitão marcado, verde e ouro serão suas cores. Os tribunais o perseguirão, mas o povo o defenderá. No mês do Escorpião, quando a estrela cair, seu nome ressoará mais forte do que nunca, e os que o traíram tremerão. Ouça cada palavra. Analise cada símbolo. Porque tudo faz sentido quando você olha para a vida de Jair. Bolsonaro, capitão. Foi capitão do exército. Brasileiro. Marcado. Carrega uma cicatriz no abdômen pelo ataque. A faca que quase lhe tirou a vida em 2018. Verde e ouro, as cores da bandeira do Brasil. Os tribunais o perseguem. Neste momento enfrenta múltiplos processos judiciais. O povo o defende. Milhões de brasileiros continuam apoiando-o incondicionalmente. E agora, em outubro de 2025, algo está acontecendo que cumpre o restante da profecia. O que exatamente está acontecendo? Essa é a pergunta que está abalando os alicerces do poder na América Latina. Porque no dia 4 de outubro de 2025 ocorreu algo que ninguém esperava. Algo que mudou completamente o jogo político. Um evento que Nostradamus descreveu como a queda da estrela. E para entender o que isso significa, você precisa conhecer toda a história. Jair Bolsonaro não é um político convencional. Nunca foi. Desde que entrou na política em 1988, foi o outsider. O que dizia o que outros não ousavam dizer. O que desafiava o sistema estabelecido. O que incomodava a elite. E quando chegou à presidência em 2018, fez isso contra todos os prognósticos. Contra a máquina midiática, contra o establishment político, contra as previsões de todos os especialistas. Governou de 2019 a 2022, em meio a uma das maiores tempestades políticas que o Brasil já experimentou. Enfrentou uma pandemia, enfrentou ataques constantes da mídia, enfrentou tentativas de destituição,
E quando perdeu as eleições em 2022 por uma margem estreita, seus seguidores não aceitaram o resultado. Milhões acreditaram que houve fraude. E no dia 8 de janeiro de 2023, milhares de manifestantes invadiram os prédios do governo em Brasília, numa cena que lembrou o que aconteceu em Washington 2 anos antes. Desde então, Bolsonaro tem sido o homem mais vigiado do Brasil. Os tribunais abriram investigações. A Justiça Eleitoral o tornou inelegível para ocupar cargos públicos até 2030. Seus aliados foram presos. Seus movimentos foram monitorados. Suas contas bancárias foram congeladas. Parecia que sua carreira política havia terminado. Parecia que seus inimigos finalmente tinham conseguido neutralizá-lo. Parecia que a história de Jair Bolsonaro tinha chegado ao fim. Mas Nostradamus sabia algo que seus inimigos ignoravam. Sabia que essa história estava longe do fim. Sabia que outubro de 2025 seria o ponto de inflexão. Sabia que o que parecia derrota era, na verdade, o começo de algo muito maior. No dia 4 de outubro de 2025, às 3 da tarde, horário de Brasília, ocorreu o evento que mudou tudo. Um juiz da Suprema Corte, um dos principais responsáveis pelas investigações contra Bolsonaro, foi flagrado numa conversa telefônica que ficou registrada. Uma conversa em que admitia ter coordenado com procuradores para fabricar provas, que havia atuado com parcialidade política, que as acusações contra Bolsonaro foram orquestradas desde o início com um objetivo claro: destruí-lo politicamente. A gravação vazou para a imprensa. Tornou-se viral em minutos. As redes sociais explodiram. E, de repente, tudo o que Bolsonaro e seus seguidores vinham dizendo há anos foi validado. Eles não estavam loucos, não eram teoristas da conspiração. Estavam certos. Havia uma perseguição política sistemática. Havia um complô para silenciá-lo. Havia forças trabalhando nas sombras para impedir seu retorno ao poder. Este é o evento que Nostradamus descreveu como a queda da estrela. A estrela era o juiz, o homem que parecia intocável, o que se apresentava como guardião da democracia e da justiça. Mas quando caiu, quando sua máscara foi arrancada, toda a estrutura que o sustentava começou a desmoronar. E Bolsonaro, o homem que havia sido declarado politicamente morto, ressurgiu mais forte do que nunca. Mas aqui está o mais inquietante. Nostradamus não apenas previu este evento, também previu o que viria depois. E é isso que realmente deve nos fazer refletir, porque na quadra seguinte, a que vem imediatamente após a profecia do Capitão do Sul, ele escreveu algo que durante séculos ninguém compreendeu. Escreveu que depois da queda da estrela, começaria um período de 88 dias. 88 dias de caos, de revelações, de ajustes de contas. E ao final desses 88 dias, o capitão retornaria ao trono. 88 dias a partir de 4 de outubro de 2025. Isso nos leva exatamente ao dia 31 de dezembro, o último dia do ano, o dia em que um ciclo termina e outro começa. Coincidência? Nostradamus não acreditava em coincidências. Para ele, tudo estava conectado, tudo seguia um padrão, tudo tinha um propósito, o que significa que Bolsonaro retornará ao trono. Os analistas políticos estão divididos. Alguns acreditam que será reconduzido como presidente. Outros acham que significa que recuperará sua elegibilidade para disputar as próximas eleições. Outros ainda sugerem que formará um novo movimento político que transformará completamente o panorama do Brasil. Mas todos concordam em uma coisa: algo grande está por vir. E Jair Bolsonaro está no centro de tudo, mas há mais. Muito mais. Porque Nostradamus não escrevia suas profecias de forma direta. Usava símbolos, usava códigos, usava linguagem críptica que só podia ser entendida quando chegasse o momento certo. E quando você examina suas quadras com a informação que temos hoje, quando conecta os pontos, quando vê o panorama completo, descobre que a profecia sobre Bolsonaro não trata apenas de um homem, trata de um movimento global.
Trata de uma batalha entre forças que há séculos estão em conflito. Trata do despertar de milhões de pessoas que se recusam a ser controladas. Em outra de suas quadras, Nostradamus escreveu sobre os guerreiros do Sul, que se levantariam no tempo final. Guerreiros que não lutavam com armas, e sim com verdades. Guerreiros que desafiavam os poderosos com palavras. Guerreiros que o sistema tentaria destruir, mas que sempre ressurgiriam mais fortes. E mencionou que o primeiro desses guerreiros viria de uma terra de selvas e rios. Uma terra que foi colonizada, mas jamais conquistada em espírito. Brasil, você começa a perceber a magnitude do que estamos presenciando? Isto não é apenas política local. Não é apenas sobre as próximas eleições no Brasil. É sobre uma mudança de paradigma. Sobre uma transformação na forma como o poder é exercido no mundo. Sobre o fim de uma era e o começo de outra. E Jair Bolsonaro é o catalisador, o detonador. O homem que, para o bem ou para o mal, está obrigando o mundo a confrontar verdades incômodas. Seus inimigos o chamam de autoritário, de perigoso, de ameaça à democracia. Mas seus seguidores o veem de forma completamente diferente. Veem-no como libertador, como alguém que ousa desafiar as elites globais. Como alguém que coloca os interesses de sua nação acima das agendas internacionais. Como alguém que se recusa a se ajoelhar diante dos poderes estabelecidos. E essa divisão, essa polarização tão extrema, também foi prevista por Nostradamus. Ele escreveu que o Capitão do Sul dividiria seu povo em dois, como o mar dividido por Moisés. Que alguns o veriam como salvador e outros como destruidor. Que não haveria meio termo, que cada pessoa teria de escolher um lado. E que essa escolha definiria o futuro não apenas de uma nação, mas de todo um continente. E é exatamente isso que está acontecendo. O Brasil está dividido. A Argentina está dividida. O Chile está dividido. A Colômbia está dividida. Em toda a América Latina, as sociedades estão se fraturando em duas visões irreconciliáveis de futuro. E no centro dessa fratura, como um farol que tanto atrai quanto repele, está a figura de Jair Bolsonaro. Ame-o ou odeie-o. Como dizem em inglês, você não pode ignorá-lo. Sua influência é inegável. Seu impacto é profundo. E sua história ainda não terminou. Mas há algo mais nas profecias de Nostradamus que devemos examinar. Algo que passou despercebido para a maioria, mas que é crucial para entender o que está por vir. Em uma de suas cartas privadas, Nostradamus escreveu sobre o homem que sobreviveria à morte 2 vezes. Um homem que enfrentaria um ataque mortal e sobreviveria. E depois enfrentaria a morte política e também sobreviveria. E que após sobreviver 2 vezes, sua missão verdadeira começaria. Jair Bolsonaro sobreviveu ao ataque à faca em 2018. As feridas foram graves. Perdeu muito sangue. Os médicos disseram que foi um milagre ter sobrevivido. Essa foi a primeira morte. Depois sobreviveu à morte política. A inelegibilidade, as investigações, as tentativas de destruir sua reputação e seu legado. Essa foi a segunda morte. E agora, em outubro de 2025, com a revelação da corrupção no sistema judicial, está ressurgindo. E segundo Nostradamus, isso significa que sua verdadeira missão está para começar. Qual é essa missão? Essa é a pergunta que tira o sono de seus aliados e de seus inimigos. Porque se as profecias estiverem corretas, se realmente estamos testemunhando o cumprimento de algo que foi escrito há mais de 400 anos, então o que vem será monumental, será transformador, será histórico. E todos nós somos testemunhas disso. Nostradamus escreveu que quando o Capitão do Sul retornasse ao poder, traria consigo uma era de verdade sem máscaras. Uma era em que os segredos seriam expostos, em que os corruptos seriam desmascarados, em que as mentiras que sustentaram impérios durante décadas desmoronariam. Uma era dolorosa, caótica, mas necessária.
Porque só depois que tudo o que é falso for destruído é que o verdadeiro poderá ser construído. E é exatamente isso que está começando a acontecer. Desde que aquela gravação vazou no dia 4 de outubro, mais revelações começaram a surgir. Outros juízes estão sendo investigados. Outros procuradores estão sendo questionados. A confiança nas instituições está ruindo. Enquanto alguns veem isso como uma tragédia, outros veem como uma purificação necessária. Como o fogo que queima o velho para que o novo possa nascer, Bolsonaro não é perfeito. Seus críticos têm razões válidas para questioná-lo. Cometeu erros durante sua presidência. Tomou decisões polêmicas. Disse coisas que ofenderam muitos. Mas segundo a profecia de Nostradamus, não se trata de ele ser perfeito ou não. Trata-se de ele ser o instrumento, a ferramenta que o destino escolheu para este momento específico. E como toda ferramenta, seu valor não está na beleza, mas na eficácia para cumprir a tarefa que lhe cabe. E a tarefa é clara: desafiar o status quo, romper estruturas de poder que se calcificaram ao longo de décadas, dar voz a milhões que se sentiam ignorados, obrigar a elite a confrontar a própria hipocrisia e criar o caos necessário para que uma nova ordem possa emergir. É um papel difícil, ingrato, um papel que garante que será odiado por muitos. Mas também é um papel que o transformará em lenda. Nostradamus viu tudo isso. Viu as multidões nas ruas. Viu os julgamentos. Viu as traições. Viu o ataque à faca. Viu a reabilitação. Viu o retorno. E também viu algo mais. Algo que ainda não aconteceu, mas que está por vir. Descreveu isso em uma quadra que, até agora, ninguém havia conectado a Bolsonaro. Uma quadra que fala do último líder do Sul, que unirá seu continente contra os poderes do Norte. O que isso significa? Os estudiosos de Nostradamus debatem intensamente essa profecia. Alguns acreditam que fala de uma futura confrontação entre a América Latina e os Estados Unidos. Outros pensam que se refere a um conflito econômico entre o Sul global e as potências tradicionais. Outros ainda sugerem que é uma batalha cultural entre diferentes visões de mundo. Mas todos concordam que se Bolsonaro é realmente o líder mencionado na profecia, então seu impacto transcenderá as fronteiras do Brasil. E há sinais de que isso já está começando. Outros líderes conservadores na América Latina estão ganhando força. Na Argentina, um economista libertário chegou ao poder com um discurso semelhante ao de Bolsonaro. No Equador, no Uruguai, no Paraguai, há movimentos políticos que se inspiram no seu estilo. É como se sua resiliência, sua capacidade de sobreviver aos ataques, tivesse inspirado toda uma geração de líderes a desafiar o consenso estabelecido. Mas o verdadeiro poder de Bolsonaro não está na política tradicional. Está na sua conexão direta com o povo. Nostradamus escreveu que o capitão do Sul falaria diretamente às massas, sem intermediários. E foi exatamente isso que Bolsonaro fez. Foi um dos primeiros líderes mundiais a usar as redes sociais como seu principal canal de comunicação. Transmitia ao vivo de casa. Respondia perguntas diretamente. Compartilhava seu cotidiano. Quebrou o protocolo tradicional de distância entre governante e governado. E essa conexão direta é o que o torna tão perigoso para seus inimigos. Porque eles não conseguem controlar sua mensagem. Não conseguem filtrar o que ele diz. Não conseguem se interpor entre ele e sua audiência. E enquanto tiver essa conexão, enquanto milhões o ouvirem diretamente, será impossível destruí-lo completamente. Podem torná-lo inelegível, podem processá-lo, podem até encarcerá-lo, mas não poderão silenciá-lo. E enquanto sua voz continuar ressoando, sua influência permanecerá. Foi isso que Nostradamus entendeu, que no tempo final, o poder não residiria nas instituições, mas nos indivíduos capazes de inspirar lealdade direta. E aqueles que conseguissem se conectar emocionalmente com as massas seriam mais poderosos do que os que controlassem as estruturas formais. E que haveria uma batalha épica entre esses dois tipos de poder. Uma batalha que definiria o futuro da humanidade. E Jair Bolsonaro está no centro dessa batalha.
Não porque seja o mais inteligente, nem o mais preparado, mas porque é autêntico. Porque as pessoas sentem que ele diz o que realmente pensa para o bem ou para o mal. Porque não age como um político tradicional. Porque é imperfeito e não esconde isso. E numa era em que todos estão cansados da falsidade, cansados de políticos que dizem uma coisa e fazem outra, essa autenticidade é revolucionária. Mas voltemos à profecia, aos 88 dias, porque esse é o período crítico. De 4 de outubro até 31 de dezembro de 2025. Nostradamus escreveu que durante esse período cairiam 7 estrelas. Já vimos cair a primeira, o juiz corrupto. Quem serão as outras 6? Os analistas especulam. Alguns mencionam outros juízes. Outros falam de políticos da oposição. Outros sugerem que serão figuras da mídia que atacaram Bolsonaro durante anos. Seja lá o que isso signifique, o que está claro é que esse período será turbulento, revelador, transformador. E, ao final, se a profecia estiver correta, Bolsonaro emergirá mais forte do que nunca. Não necessariamente como presidente formal, mas como líder indiscutível do movimento conservador no Brasil e possivelmente em toda a América Latina. E aqui está a parte que realmente vai fazer você pensar. A parte que vai mantê-lo acordado esta noite. Porque Nostradamus não profetizou apenas sobre Bolsonaro, profetizou sobre você, sobre todos os que ouviriam esta história. Escreveu que no tempo da grande mudança, cada pessoa teria que escolher entre a velha ordem e a nova, entre o conforto das mentiras familiares e o desconforto das verdades incômodas, entre ser espectador ou participante da história. O que você escolhe? Porque não dá para permanecer neutro. Não dá para fingir que o que está acontecendo não o afeta. Não dá para fechar os olhos e esperar que passe. Estamos num ponto de inflexão. Num momento em que as decisões que tomarmos hoje determinarão o mundo em que viveremos amanhã. E se Nostradamus estava certo, se realmente viu o futuro, então estes próximos 88 dias são cruciais. O que acontecerá no dia 31 de dezembro de 2025? Eu não sei com certeza. Ninguém sabe. Mas se a profecia se cumprir, se o padrão continuar, então nesse dia algo monumental ocorrerá. Talvez uma decisão judicial que reverta a inelegibilidade de Bolsonaro. Talvez um movimento político massivo que o catapulte de volta ao centro do poder. Talvez uma revelação tão grande que mude todo o jogo político do Brasil. Ou talvez algo que nem sequer conseguimos imaginar agora. Mas o que sabemos é que Nostradamus raramente erra, segundo seus intérpretes. Suas profecias têm um histórico de cumprimento assustador. E quando escreveu sobre o Capitão do Sul, quando descreveu com tanto detalhe a vida e os desafios de Jair Bolsonaro, quando previu outubro de 2025 como o ponto de inflexão, ele não estava especulando. Estava vendo, estava presenciando eventos futuros como se já tivessem ocorrido e deixou um registro para que nós, neste momento, pudéssemos entender que tudo está conectado, que tudo tem um propósito, que até o caos tem uma ordem subjacente. Então, enquanto observamos estes próximos 88 dias, enquanto vemos as estrelas caírem uma a uma, enquanto somos testemunhas do ressurgimento de um homem que todos davam por acabado. Enquanto presenciamos o cumprimento de uma profecia escrita há mais de 4 séculos. Lembremos que não somos apenas espectadores, somos participantes. Somos parte desta história. E nossas escolhas, nossas ações, nossas vozes também moldarão o resultado final. Jair Bolsonaro é o catalisador. Mas você é parte da reação química. E juntos, todos juntos, estamos criando algo novo. Algo que as futuras gerações estudarão. Algo que marcará um antes e um depois. Porque isto não é apenas a história de um homem. É a história de um despertar. De uma transformação. De uma mudança de era. E Nostradamus viu tudo isso. Viu de seu quarto na França há mais de 400 anos. Viu Bolsonaro. Viu outubro de 2025. Viu as revelações, viu o retorno e também nos viu
observando, decidindo, escolhendo de que lado da história queremos estar. O relógio corre, os dias avançam e nos aproximamos cada vez mais de 31 de dezembro. 88 dias que definirão o futuro. 88 dias que todos lembraremos. 88 dias que provarão se Nostradamus realmente podia ver o futuro, ou se todos nós estamos simplesmente vivendo dentro de um roteiro que já foi escrito. A profecia está em marcha. Jair Bolsonaro é seu protagonista, e o desfecho se aproxima. Que cada dia conte, que cada momento importe, porque estamos presenciando a história em tempo real. Estamos vendo o cumprimento de profecias antigas. Estamos participando, queiramos ou não, de algo muito maior do que qualquer um de nós. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer esta verdade.